Graça e paz, igreja. Amém. Queria pedir para os irmãos abrirem em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 9. Vamos ler do versículo 30 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo. E foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Então, aqui a gente tem a passagem, né, de Jezabel. Jezabel, lembrando, foi uma rainha muito má. E ela atrapalhou, né, ela atrapalhou o povo de Israel. Ela foi casada com Acabe, que era um rei legítimo do povo de Israel na época, porém ela o influenciou muito, trazendo idolatria ao reino, fazendo com que o povo desagradasse a Deus, perseguindo os profetas, matando os profetas. E finalmente chegou o dia que Deus trouxe juízo sobre a vida de Jezabel. E muitos dos israelitas e dos profetas estavam recuados e escondidos, tentando guardar a lei do Senhor e tentando combater essa mulher que estava lá no poder. E aí vem Jeú sendo escolhido para dar a sentença e tirar aquela mulher do trono e tal. E aqui, nessa passagem, né, a gente vê que Jeú chega aos portais de Jezreel, ela sabe que ele está vindo, ela se apronta, vai para a janela, tem os eunucos que eram servos dela, né, e ele olha para cima e pergunta quem está com ele. Os eunucos ali olham para ele e ele convida os eunucos a lançarem Jezabel pela janela. E aí a gente podia chamar atenção para várias coisas nessa história, mas vou chamar atenção para os eunucos. Que tamanha a obediência desses homens e a coragem de lançar a rainha pela janela, cumprindo o juízo de Deus. Se a gente prosseguisse na leitura, a gente ia ver que Jeú até cita uma profecia que tinha sido lançada sobre a vida de Jezabel, de que ela morreria daquela forma, de que Deus lançaria seu juízo sobre ela. E era obra do Senhor. E aí me veio... Nossa, às vezes Deus fala pra gente, né? Lança daí. Lança daí. Tira isso daí. Tira isso da tua vida. E como tem sido a nossa obediência, né? Com a voz do Senhor. E aí, nisso, né? Nesse ponto da obediência, me veio outro texto em mente, que está em João, capítulo 14, no versículo 21. E diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o próprio Jesus falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, aqui a gente vê que a obediência, né, ela está atrelada ao nosso amor a Deus. E a obediência é o que separa, essa frase não é minha, tá? Eu peguei de outra pessoa. A obediência é o que separa os fãs de Jesus dos amigos de Jesus. Os fãs de Jesus dos filhos de Deus. Porque fã, eu fui até no dicionário, né, verificar, diz que é indivíduo que tem ou manifesta grande admiração por uma pessoa pública. Já o amigo, o que é que a palavra nos diz do amigo? Esse não precisa abrir, que é curtinho. A palavra diz lá em Provérbios que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. E lá em João, capítulo 15, versículo 13, a palavra continua falando sobre a amizade e diz assim: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz a seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai
vos tenho feito conhecer. Então, aqui a gente vê que se a gente não obedece, ele não é nosso amigo. É como se nós não conhecêssemos ao Senhor. Não é sinal de que não temos intimidade com ele, o fato de não termos uma vida obediente à mensagem de Cristo. E é como se, né, diferenciando de novo o fã de Jesus do amigo de Jesus, que é quem realmente tem intimidade com ele, às vezes a gente pode ser fã de várias pessoas, de cantores, de artistas e tal. E, tipo, tem muita gente aí que é fanático, né? Que já subiu em palco de cantor, e agarrou o cantor, e vem em segurança, e pula em cima da pessoa. Mas você vai ver a vida daquela pessoa, a pessoa se veste como aquele artista, anda como aquele artista, sabe todas as letras, sabe a história da vida, sabe tudo, e o artista não conhece ele. Se ele chegar na casa do artista, vai ser expulso. Socorro! Estão invadindo a minha casa. E com Cristo, não basta a gente seguir as modinhas gospel para sermos íntimos dele. Senão, a gente vai fazer que nem os fanáticos fãs. Vamos chegar no dia do juízo e falar, aparta-te de mim porque eu não vos conheço. Então, em que grau tem sido o nosso relacionamento com o Senhor? Né? A obediência ela vai muito além do que vir à igreja, né? Do que dizer a paz do Senhor ao nosso irmão. Mas, sim, é um convite diário ao arrependimento, porque todo dia a gente vai pecar. É um convite diário a estarmos vigilantes quanto ao nosso coração, quanto aos nossos pensamentos e nossas intenções. E é um convite diário a negarmos a nós mesmos para sermos mais parecidos com o nosso Senhor. E não podemos esquecer, né, que a intimidade está relacionada à obediência com Deus, pois é o reflexo do nosso amor, do amor que temos por Ele. E não adianta a gente buscar conhecer as verdades mais profundas, teológicas do Evangelho, se a gente não consegue cumprir e aceitar as verdades mais simples dele. Que, às vezes, é o Sermão da Montanha. Né? Tem coisa mais clara e mais simples. Quando Jesus fala, bendizei o que vos maldizem, né? Amai o que vos perseguem, e ame os seus inimigos, porque senão que diferença tem vocês dos gentios? Os publicanos fazem a mesma coisa. Então, essa é uma verdade muito simples da gente entender, concordo? É uma verdade muito simples. Só que, por tantas vezes, é tão mais difícil do que a gente se aventurar em entender uma teoria teológica sei lá, apocalíptica, e que requer, de fato, um estudo, e que, de fato, o Senhor nos instrui a buscar, a nos aprofundar no entendimento da sua palavra. Sim, é bom que a gente faça isso. Mas se a gente faz isso, né, quer pular vários degraus, digamos assim, no conhecimento da palavra e tal, e a gente não é cumpridor das coisas mais basais, que tipo de cristão a gente é? Né? A gente se torna tão incoerente, tão hipócrita, né? E vamos, para continuar nesse assunto, vamos abrir agora em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22. E isso, né, da gente tentar compreender, aceitar e seguir as primícias do Evangelho, que depois até, eu não vou trazer esse texto, mas até Paulo reforça que eu quero tratar de alimento sólido com vocês, mas vocês ainda estão no leite do Evangelho, vocês ainda não entendem as primícias, as coisas mais básicas. E Tiago reforça um pouco dessa mensagem quando diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã, pois a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Né? Aqui a gente vê, e há vários textos que daria para trazer desse reforço
de cumprirmos a palavra de Deus. Jesus não veio para falar palavras bonitas para a gente ficar, nossa, que palavras bonitas. Até porque quando os discípulos ouviram, falavam, nossa, que palavras duras. Ou seja, nem pela beleza fomos convidados a ouvir a palavra, mas para que alcancemos a salvação. Claro que a salvação vem do Espírito, mas vem pela fé, que vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E Jesus, né, ele não precisa de fã. Ele teve vários. Na época em que ele estava aqui na Terra, ele teve vários fãs. E não apareceu um para defender ele de Pilatos. Não apareceu um. Cancelaram Jesus na hora, digamos assim. Jesus foi cancelado. Opa, tudo bem, né? E a gente vê... Eu até ouvi uma frase outro dia de um artista, nem lembro quem era, mas eu discordei do que ela falou, mas depois que eu fui montando essa palavra, me fez um pouco de sentido. Ela falou assim, pô, Jesus é legal, eu gosto dele. Ah, verdade. Mas o problema dele é o fã-clube, não é ele. Ela querendo te falar da igreja. Mas aí depois eu falei, não, dane-se, tem que suportar uns aos outros, sabe? A gente temos que nos suportar. Lidar com a igreja de Cristo é um trabalho difícil, pois eu não me suporto. Que dirá suportar o meu irmão? Mas é o convite do Evangelho, pois ele me suportou. Ele sendo santo e perfeito, né? Mas depois, pensando nisso, faz um pouco de sentido, porque se de fato ela estiver falando do fã-clube, aí é verdade. Aí é verdade, né? E aí a gente vê, né, que, de fato, ainda assim, hoje, como Jesus na época dele, ele continua tendo vários fãs. Porém, é difícil a gente sair na rua, falar, não ver alguém se autodeclarar que não gosta de Deus, ou não falar algum bordão gospel, não saber um versículo da Bíblia, não falar crentez, falar um glória a Deus, saber um outro. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. E se você pergunta, todo mundo se intitula filho de Deus, sem ter a menor noção do que é isso. E lá em Lucas 6, a gente pode ter uma pequena reflexão, né, do perigo da gente declarar essas coisas, como disse em Tiago, né, da gente estar, muitas das vezes, enganando a nós mesmos, quando não somos cumpridores da sua palavra. Lucas 6, versículo 46. E diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Né? E aqui a gente vê que quem é fã serve a Jesus de uma forma inútil, pois não tem a vida transformada e não gera fruto. E pode até aparentar ter algum mover do Espírito, mas se não há mudança de vida, engana a si mesmo. A gente estava tendo essa discussão na terça-feira aqui no estudo, né, de que muitas das vezes as igrejas que são um pouco mais voltadas para a palavra, por exemplo, aqui a gente não impede, não impede que ninguém que tem o dom de línguas o fale, que se der mandar rodar, rode, a gente não impede, né? Ninguém aqui pode bater palma, aqui. Mas a gente entende que a preciosidade maior está no ouvir a palavra do Senhor, né? Está no entender a mensagem que Ele trouxe a nós. E a gente vê um mundo muito perdido no mover, nos arrepios da espinha, e ver pessoas que são extremamente capazes, infelizmente, muitas das vezes, de falar em línguas, de rodar no poder,
ou às vezes até de pregar na frente da igreja e sair com uma vida totalmente incoerente com aquilo que acabou de ser dito, com aquilo que acabou de professar, com aquilo que acabou de manifestar, digamos assim. E Deus lhes tratará, né, como a figueira. Lá em Lucas 13, versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, por que ocupa ainda a terra inutilmente? E daí, né, é justamente essa questão que se assemelha ao da casa, né? Ou seja, às vezes as pessoas se empenham numa religiosidade, em se empenhar em coisas assim mais sacrificiais, digamos, né? Não, eu vou fazer uma campanha para conseguir tal coisa, vou fazer um jejum para conseguir tal coisa, vou fazer coisas rituais mais sacrificiais, como se por alguma força humana conseguíssemos tirar algo de Deus, quando é totalmente contrário, porque tudo vem pela misericórdia dele, porque não somos dignos de agradá-lo de forma alguma. O único modo que agradamos a ele é porque o sangue do Filho dele está sobre a nossa cabeça. E quando ele nos vê, ele vê a marca de Cristo. E a gente vê, né, nesses moveres mais sacrificiais, de você tem que declarar, é pelo seu declarar, é pelo seu sacrifício, é porque você tem que vir na igreja 7 domingos seguidos. E a gente vê que as pessoas assim, não, mas ele se empenhou tanto, assim, né? Se empenhou tanto, não, ele jejuou tanto, ele fez tanto, e Deus não fez, e Deus não deu, e tipo assim, não conquistou a vitória. E por isso que eu digo que é um servir inútil. Construiu a casa, né? Na parábola que Jesus disse, os 2 construíram a casa, os 2 tiveram trabalho, mas um era útil, pois, obedecendo a palavra do Senhor, construiu na rocha. O outro que construiu na areia, sem alicerce, que é a palavra do Senhor, né, que é o nosso prumo, digamos assim, que a gente sempre tem que estar voltando para ele. Ambos tiveram trabalho, mas só um foi aproveitado. O outro foi completamente descartado e destruído. E, às vezes, a gente pode ver isso, infelizmente, na vida de muitas pessoas que a gente conhece. E, portanto, né, qual deve ser a nossa postura diante disso? Pedir para abrir lá em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Então, qual deve ser a nossa postura? A gente vai ler esse até o final, até o 32. Vou ler ali, então. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Pausa aí rapidinho, antes da gente prosseguir na leitura. Eu já entrei em várias brigas. Mas Jesus, se Jesus morreu por mim, já me fez livre, então eu já estou salva, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou livre, né? Eu sou livre, eu posso, então não há mal mais no que eu possa fazer, porque não vão ser os meus atos que vão me separar de Deus. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. E geralmente você pode ver, quem levanta esse discurso não leu Efésios. E aí, gente, é porque é tão nítido, é tão esclarecedor e faz tanto sentido, né? A mínima obediência das nossas vidas, que o Senhor às vezes nos cobra, é sempre, ainda coopera para o nosso bem. Pode ver, todos os pecados que Deus nos orienta a não fazer, se fizermos, vai ter uma consequência danosa para a nossa vida. Ele já pensa lá na frente, ele fala, não faz.
Não faça. Não faça. E a gente não pode cair nesse erro de que Jesus me salvou, eu sou livre, ele me fez livre. Sim, ele te fez livre do pecado que te aprisionou antes, da sua essência pecaminosa, a qual você nasceu. A gente já nasceu para ser condenado pela nossa natureza. Cristo, por sua misericórdia, já veio e pagou essa dívida, nos redimindo dos nossos pecados. E a gente vai viver como antes? Como fala, né? Fui escravo, quero voltar a viver como escravo? Eu era escravo. Vou voltar a viver como eu era? Não faz o menor sentido. E, prosseguindo na leitura, de novo, né? Volta Bia. Ele nos reforça aqui, né? E fala, não viva como os gentios. Aí no versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez, para com vontade, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Muitas pessoas têm sido ensinadas por doutrinas estranhas, como o doutor fala. Doutrinas estranhas, vozes esquisitas, que muitas das vezes são, faça o que você quiser com o teu corpo, porque você é templo do Espírito Santo, o que importa é o que está dentro, né, o que importa é a intenção. Quando a gente não aprendeu assim com Cristo. E às vezes a gente debate com a pessoa, aí o próximo versículo justifica, porque às vezes a gente não consegue se entender com outra pessoa que afirma que não tem problema. Quando diz, né, se é que de Cristo tendes ouvido, se é que de Cristo tendes aprendido. Prosseguindo, diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Às vezes a gente vê, gente, é tanto louvor de vingança. Tá irado, ficou irado um certo tempo para ter tempo de, durante a ira, compor um louvor. Se a gente parar para pensar, a ira passou vários pôr do sol. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esse versículo, volta aí rapidinho. Olha isso, gente. Mas o Espírito de Deus já está em mim. Está. E você entristece ele. Eu entristeço ele quando eu cometo pecado contra o meu Senhor. Porque qual é a função do Espírito Santo? De novo, né? Voltamos também no assunto de terça-feira. Qual é a função do Espírito Santo? Professora Cristina. É nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele é o amigo do noivo, né? Qual era a função do amigo do noivo no Antigo Testamento? Era falar para a noiva, que hoje somos nós, a Igreja de Cristo, como que o noivo gosta das coisas. Né? No Antigo Testamento tinha isso. O cara ia casar e aí enviavam, às vezes eles nem moravam na mesma aldeia, né? Enviavam um amigo do noivo para a família da noiva para que ele orientasse a noiva do que o noivo gostava de comer, qual era a cor favorita, né? Que até as noivas do Antigo Testamento, as judias, elas casavam com o vestido colorido da cor favorita do noivo. Então, era toda uma coisa para agradar mesmo. Só que quem vinha contar não podia ser o noivo, mas era o amigo que o conhecia. E aí, esse é o papel do Espírito Santo hoje. Ele nos aconselha, ele nos guia, ele nos chama a atenção, nos preparando para o dia do juízo, nos guardando para o dia da salvação. E também tem outro versículo que fala, não abafeis a voz do Espírito. E, semelhantemente a esse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas
dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Gente, a gente não tem noção, mas supondo que tivéssemos noção do que Deus foi capaz de nos perdoar em Cristo, e a questão dele nos invocar a ter esse mesmo perdão ao nosso irmão, não é nada, assim, sabe? Comparado ao que ele, diante da santidade magnífica do Senhor, foi capaz de nos perdoar devido à tamanha transgressão que cometemos contra ele desde o dia que nascemos. O fato dele falar, então perdoa também o seu semelhante, se eu do mesmo modo ofendo meu irmão. Então, se a gente parar para pensar, assim, né, a obediência a Deus é muito pouco em troca do sacrifício que ele teve pelas nossas vidas. Capítulo 5, então, para a gente ter. E daí, né, o que é o que o Senhor nos aconselha, né, no final dessa mensagem? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. De novo, né, lembrando, muitas pessoas se intitulam filhos de Deus. Mas como que Deus nos diz aqui, né, ele tem outro estudo, né, de versículos sobre ser filho de Deus, mas como que nesse versículo ele ressalta, né, o fato de sermos como filhos amados, sendo imitadores de Cristo. E aí no versículo 2 ele continua: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, aqui o Senhor nos convida, né, a transmitir, né, a sermos obedientes a Ele em amor. E num amor que não é qualquer amor. É a pura essência do amor, que é o amor sacrificial de Cristo Jesus. E voltando, né, para a questão de hoje, infelizmente, o rito da igreja às vezes está muito para um culto sacrificial à toa, né, inútil, digamos assim. Esse sacrifício, né, esse esforço humano, porque concordamos que é cansativo, de fato, a pessoa se empenhar numa campanha, se empenhar num jejum, que seja, pelo motivo que seja, quando o Senhor nos incentiva a ter todo esse sacrifício uns pelos outros. E, às vezes, estamos muito mais dispostos, digo por mim, não, Deus, eu vou fazer, então, um jejum para ficar mais íntima do Senhor e tal, mas eu saio e não falo de Jesus para minha família. Sabe? Isso Deus veio me tocar mesmo. De eu ter cansado das pessoas. Às vezes a gente fala tanto e a gente desiste da salvação do outro. Como se a gente falasse, não, então Deus não quer, porque não foi no tempo que eu quis. E nada é no meu tempo, nada é do nosso tempo. Então, que o Senhor reforce em nós, né, a palavra da verdade dele, nos ajude a sermos obedientes, a termos noção de uma verdadeira obediência santificada ao Senhor, para que tenhamos vida em abundância, para que a gente tenha coragem, tenha disposição de militar por ele aí fora. E eu lembro que assim que eu me converti, isso era mais nítido. Eu falava, Jesus, acho que eu estou com saudade de brigar por você. Porque eu morava com 11 pessoas. Eu morava com 11 pessoas. Quando eu me converti, éramos 11. Quando eu me converti, foi muito engraçado. Porque hoje, às vezes, a gente escuta, né? Muita gente fala, mas a igreja precisa ter jovem para abraçar, né, os outros jovens, para chamar mais jovem e tal. Eu não tenho nada contra isso, não. Faz sentido. Mas na minha história não foi assim. Os jovens me repudiavam na igreja. Então fui fazendo amizade com os mais velhos. E aí, mas de verdade, gente, não é o jovem que vai trazer a salvação, né, de outro jovem. É Cristo. Porque eu lembro que quando eu entendi, eu tinha 14 anos, mas quando eu entendi, e quando Jesus me convenceu de toda a tortice da minha mente, não entendi tudo de uma vez só, não, claro, né? É um processo. Mas eu entendi que eu precisava mudar a minha vida. Isso foi uma coisa muito clara.
E no dia seguinte eu mudei, tipo, minha postura na escola. Foi uma coisa muito estranha. Eu não sabia o que eu podia falar, o que eu não podia falar. Foi muito estranho. E na igreja, eu não fui abraçada, digamos assim, né? Mas eu entendia que eu não estava ali para ser abraçada. Eu estava ali para aprender quem era o amor. E com o amor dele, abraçar os outros. E às vezes eu fico vendo as pessoas botando tanto empecilho, assim, sabe? Não que não foi por minha força, foi por esclarecimento do Espírito. Foi só por isso. E eu entendi que a minha salvação estava no Senhor Jesus. E se era lá, onde não me abraçavam, que eu ouvia a palavra dele, então precisava insistir. E, do mesmo modo, foi uma briga constante na minha família, falando de Jesus e falando que estava errado, e falando que a gente precisava mudar e tal, e sofrendo bastante retaliação. E eu sentia que o vir para a igreja na terça, na quinta, no domingo, antes era até quarto, mudou, enfim, né? E era, gente, sem brincadeira, era um refrigério para mim. Porque não tem a noção de um soldado que vai para a guerra e volta para o arraial e no quartel é onde ele descansa, é onde, em tese, não tem guerra, é onde o inimigo não pode atacar, é onde você... Eu tinha muito essa sensação. Então, assim, no início da minha conversão, não era... Nunca foi vir para a igreja por obrigação, mas era o refrigério que eu tinha de sair de casa, muitas das vezes. E aqui eu conseguia me refrigerar com os meus irmãos e voltar reforçando a mensagem que eu precisava transmitir para as minhas famílias e tal. E depois que eu casei, enfim, né, gente, sempre quando eu casei foi... Sabe quando... Meu Deus, eu estava cansada, eu não sabia. E dou glória ao Senhor por isso, pela honra que Ele tem trazido à minha vida de forma totalmente merecida. Mas aí o problema é que eu fiquei confortável. Eu fiquei longe da minha família. Eu fiquei... Não, longe de... Eu fui para outro bairro, né? Fui para Campo Grande. Minha família toda daqui. E eu sou caseira, assim. Eu já era caseira antes de casar. Só ficar na casa da minha mãe ou na casa do Dani e do Dudu. Só de uma casa para outra. Então, assim, eu não era de sair, de buscar, saber e tal. E aí eu não tinha mais aquela batalha diária de defender o evangelho dentro de casa. Porque eu casei com um crente, então, tipo assim... Mas é muito mais tranquilo. E aí eu fiquei, gente, de verdade, Jesus, eu não estou mais militando por ti, pai. E aí, tipo, foi bom o refrigério. Graças a Deus, foi muito bom. Tipo, de férias. E aí, mas o Senhor... Aí, o que aconteceu? Assim que eu casei, quase que um tio meu se mudaria para perto de mim, tipo, para o apartamento de baixo. E eu lembro que me bateu um desespero. Mas um desespero que vocês não tinham... Olha, eu fiquei, acho que sem dormir umas 2 noites, pensando naquela possibilidade. Sem brincadeira. E minha família estava numa situação mais complicada, de umas brigas e tal. E eu fiquei, Senhor, o que vai acontecer? E eu sei que, na época, eu não fui cristã. Eu, tipo assim, eu não orei para não vir. Mas, assim, foi quase, sabe? Aquele, pai, se for da tua vontade que não vem. Era uma coisa... E aí, mas passou, não foi e tal, passou. E aí, eu já estamos há 8 meses casados. E aí, não tem problema. E aí, pode saber. Porque o importante é o testemunho. E aí, que aconteceu? A minha mãe vai vir para Campo Grande. Mas minha relação com minha mãe é super, super de boa. O Paulinho que tá... Gente, vou continuar vendo ela na mesma frequência dela morando em Realengo. Pode acreditar. E aí eu fiquei feliz da minha mãe vir para Campo Grande e tal. Mas aí, no mesmo dia que ela falou, conseguiu o apartamento em Campo Grande, esse meu tio falou, qual o endereço daí mesmo? Que eu vou tentar ir para o apartamento de baixo. De novo. Aí me veio... Eu fiquei assim... Mas eu fiquei muito feliz por dessa vez eu ter maturidade e entender que é o que eu pedi ao Senhor.
Eu falei, Senhor, eu quero ter a oportunidade de cuidar de pessoas. Para de chorar. Eu quero ter a oportunidade de cuidar de pessoas de novo, de te servir, de sentir que eu tô padecendo por ti, sabe? De estar defendendo, de estar falando do Senhor. E não veio. Mas de verdade, gente, não, ainda não está nada certo. Mas assim, o testemunho é pelo fato de falar de novo, né? Anunciar de novo. E aí, quando ele falou de novo, eu já vi com outros olhos, sabe? Eu já vi, poxa, que bom, porque às vezes lá eu não tinha oportunidade antes, com o tumulto das 11 pessoas, de cuidar individualmente de cada um, sabe? De conseguir falar de Cristo, de conseguir manter um estudo certo com a palavra e tal. E esse meu tio, ele é receptivo. Comigo, ele ainda dá algum crédito. Infelizmente, assim, ele tem, enfim, a vida tem muito preconceito com os cristãos, com os maus cristãos, né? Que nem sei se são cristãos, mas com esses ventos de doutrina maluca e tal, ele é meio traumatizado com tudo isso. Mas ele ainda me dava a oportunidade de falar algumas coisas. Só que a distância a gente foi perdendo e tal. E aí eu gostei de, dessa vez, eu receber a mensagem com alegria no Senhor. Assim, sabe? De que bom. Desse eu vou poder cuidar, digamos assim, né? Se o Senhor permitir que venha. Mas hoje eu já não estou mais com medo, tá bom, gente? Pode orar para ele vir. Não precisa. Paulinho ainda tá. Mas hoje eu estou mais tranquila. Estão chegando. Mas é isso, assim, às vezes a gente pede, né, não, Deus, usa-me, eu quero te servir e tal, e a gente não quer oferecer esse amor sacrificial, que foi o amor de Jesus pelas nossas vidas. Então, que o Senhor nos fortaleça, reafirme a mensagem dele nos nossos corações, nos dê ânimo, né, nos dê disposição, nos encoraje a falar do Evangelho, e que a gente persista, né, que a gente não faça como eu já fiz muitas vezes, não, então Deus não quer mais salvar. Né, porque não foi no meu tempo, não foi pelo meu muito falar. Né, mas enquanto estiver ao meu alcance, ao nosso alcance, somos convidados a anunciar o Evangelho de Deus. Amém? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão.